Com você mais uma vez para outra edição do Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia, que é a maravilhosa graça, que é o poder extraordinário dos céus, que as bênçãos divinas estejam inundando você, que você possa desfrutar a cada dia de algo novo, algo forte, algo maravilhoso que vem de Deus graciosamente para os nossos corações. Qual o segredo para ser abençoado por Deus? Primeiro, é abrir o coração. Segundo, é abrir também a mente. Terceiro, é declarar que você ama, que você crê, que você confia, que você reconhece que Deus é Senhor de todas as coisas. São coisas simples, mas que para muitos tornam-se difíceis e até complicadas. Então é hora de abrir o coração, refletir melhor, amar a si próprio de cada dia mais, porque quem ama a si, ele pensa sempre no melhor desta vida. E você não pode só perguntar o que a sua mente humana quer, o que a sua mente humana precisa, o que a sua mente humana busca. Porque quando você olha só pela mente humana, você vai ver só as necessidades do seu corpo, os sonhos que você tem nesta vida. Agora, quando você prepara para que tenha também uma mente espiritual, aí ela vai dizer, olha, eu quero Deus, eu quero a graça divina, eu quero andar com Deus, viver com Deus, aprender de Deus, servir a Deus. E aí você soma as necessidades humanas com as necessidades espirituais e você torna-se numa pessoa completa. Porque você vê realizado tanto o lado humano como o lado espiritual. E o lado humano, você sabe, é o nosso corpo que um dia vai morrer. E o lado espiritual é o nosso espírito que esse nunca morre. Agora, enquanto estamos neste corpo, nós temos a oportunidade de decidir para onde queremos ir depois que morrermos. Alguém pensa, mas morreu, acabou. Você que pensa assim. A verdade é outra, bem diferente. Você só morre no corpo, no espírito você não morre. E depois da morte só tem dois caminhos. Tem o caminho que leva para o céu, tem o caminho que leva para o inferno. Para o inferno vão quais são as pessoas que vão para o inferno? Aquelas que rejeitam Deus, aquelas que não olham para Deus, aquelas que não aceitam Deus, aquelas que não servem a Deus, aquelas que preferem viver uma vida dissoluta, sem compromisso, sem buscar a Deus, sem servi-lo, sem andar com Ele. Rejeitando propositadamente ou por ignorância a existência de Deus. Então é necessário conhecermos a Deus. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O conhecimento de Deus é uma prática contínua. Todos os dias você conhece Deus um pouquinho mais. E quanto mais você conhece, mais você vê a necessidade de ampliar esse conhecimento. Porque Deus não é limitado como a ciência pode secar um corpo, a ciência pode estudar alguma coisa da Terra, ela chega a um fim, chega a uma conclusão. Deus, você nunca chegará a uma conclusão plena, porque cada dia que você conhece mais a Deus, você vai concluindo que você precisa mais dele, precisa mais dele, precisa mais dele. E aí você leva uma vida com ele, aprendendo diariamente. O próprio Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Para quem? Para a vossa alma. É a vida espiritual. Quer ter uma vida espiritual tranquila, uma vida espiritual equilibrada, uma vida espiritual feliz, uma vida espiritual vitoriosa? Conheça Deus. E ao conhecer a Deus, você começa a aproximar-se dele. Ao aproximar-se de Deus, você passa a confiar mais nele. Aí você não quer abandoná-lo por nada. Você não quer virar as costas para ele nunca. Você quer cada dia chegar mais perto, cada dia servi-lo melhor. E é assim que precisa ser. Então, olha, eu deixo com você esta palavra. E Falando ao Coração tem essa preocupação. Levar você a conhecer mais e mais a Deus. Levar você a viver uma vida cada dia mais perto de Deus. Porque lembra que na Bíblia está escrito que um homem chamado Enoque, ele só andava com Deus.
ele andava tão perto de Deus que Deus disse, vou trazê-lo você. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Então veja, quando terminar sua existência aqui, descansa com Deus. Mas para isso é necessário você no dia a dia andar com Ele. No dia a dia servir a Ele. No dia a dia aprender dEle. No dia a dia obedecer a palavra dEle para o seu coração. E a vida tornar-se-á muito melhor. Durante o programa eu faço 2 orações, eu compartilho um trecho bíblico e hoje é segunda-feira, é dia de ler o Salmo de campanha da semana. Já são 953 semanas propondo aqui as campanhas dos Salmos. E o Salmo dessa semana é o Salmo 119, na sua 13ª sessão, que vai do versículo 97 ao 104. Veja que nós já estamos caminhando para o fim do Salmo 119. Durante 22 semanas, nós estaremos juntos fazendo esta campanha dentro do Salmo 119. Então, estamos agora na sessão de número 13. E vamos depois, mais 7 ou 8 sessões pela frente, nós chegamos no final. Então, faça a campanha desta semana. Faça essa campanha para você, para alguma outra pessoa, e deixa Deus agir e operar poderosamente na tua vida. Porque Deus tem sempre coisas grandes, preciosas e maravilhosas para todos nós. Durante o programa, faço 2 orações. Na primeira, eu vou pedir a bênção da recompensa na vida de todos os que contribuem com o programa. Na segunda oração, eu vou pedir e apresentar diante de Deus, pedir a favor das pessoas que têm suas necessidades e apresentá-las diante de Deus no altar da intercessão. Então veja, são momentos importantes do programa. Ao orar, pedindo a Deus para abençoar os que contribuem, eu estou dizendo que preciso da contribuição de vocês para que este programa continue fazendo esta história, que já está alcançando 20 anos de história, diariamente, falando de Jesus. E vocês sabem, custo de televisão é sempre alto. Custo de espaço que eu alugo nas televisões, custo de equipamentos que eu uso, inclusive agora eu estou aí necessitando de comprar 2 câmeras, estou aqui quebrando galho com algumas câmeras ultrapassadas e preciso urgentemente, porque qualquer dia desse eu corro o risco de não ter mais condições de fazer o programa por causa dessas câmeras que elas dão prego e uma série de coisas. Então tem que comprar 2. Só nisso aí, comprando câmeras baratas, eu vou gastar de 25 a 30 mil reais. Eu, por enquanto, não tenho esse dinheiro. Então, por isso eu peço a contribuição de vocês. E tem as televisões, de tempo em tempo, elas aumentam um pouquinho o valor, é natural, porque tem custos, né? Então, tem essa coisa toda. Então, eu preciso da contribuição de vocês. Se você quer ser um evangelista associado, entre em contato conosco pelo WhatsApp, se você tem, e passa uma mensagem dizendo, eu quero contribuir com o programa. Aí alguém vai entrar em contato com você e você acerta os detalhes para que venha contribuir conosco. Mas se você não tem o WhatsApp, liga no fixo, só que em horário de funcionamento da igreja, e alguém vai te atender e você passa a contribuir. Eu, como evangelista associado, eu tenho que contribuir mensalmente? Normalmente sim, você contribui regularmente. Pode ser um compromisso de 6 meses, compromisso de 1 ano, e depois renovável, caso você tenha interesse ou possibilidade. Agora, se você não quer assumir assim um compromisso, então você passa o seu cartão em quantas vezes você quiser. Mas nem isso eu quero. Então, ofereça uma oferta especial. Entre em contato conosco, pega o nosso Pix, talvez apareça aí na tela. Você passa um Pix e diz, eu quero contribuir com este programa, eu quero ajudar neste programa. E Deus é o dono da obra, é o que vai te recompensar. Deus vai te recompensar de maneira especial e de maneira poderosa. E o altar da intercessão? No final do programa eu vou fazer a oração e vou apresentar todos os nomes que chegam para mim. Então você vê aí na tela 2 números de telefone, um é o fixo, o outro é o WhatsApp. Você, se tem o WhatsApp, passa pelo WhatsApp por escrito o seu nome, quantos nomes você queira, e é com alegria que eu vou apresentar todos diante de Deus. Eu quero neste instante ler alguns nomes de pessoas que, atendendo o meu apelo, vêm somar comigo nesta obra. Albertina Ribeiro Martins, aqui de Aparecida de Goiânia, Jovenal da Silva de Goiânia, Luiz Félix Martins de Goiatuba, Goiás,
e Valdirá do Carmo Borges de Oliveira de Goiânia. A todos vocês que entraram em contato conosco para assumir este compromisso, eu louvo a Deus pela disposição de vocês contribuírem com esta obra e que Deus possa recompensar a cada um. E quero orar neste instante pedindo a bênção da recompensa na vida de todos. Senhor Deus e Pai, estendas as tuas mãos sobre estas pessoas e proporciona a elas a tua graça, a tua virtude, a tua bênção e o teu poder. Que elas possam ser altamente, poderosamente recompensadas pelo Senhor, que é o dono da obra. Abençoa, prospera, dá saúde, alegria, realiza sonhos, realiza projetos, faz obras maravilhosas na vida de cada um. É no nome de Jesus que eu te peço. Amém e glórias a Deus. Quero convidar você para estar conosco aqui na próxima quarta-feira, 19h30, estaremos encerrando a nossa campanha das causas impossíveis e ter você conosco para poder orar por você, poder pedir milagre de Deus na vida de todos vocês, será um privilégio enorme. Então venha presencialmente de preferência, mas não sendo possível, entre em contato conosco pelo YouTube, participa. Na hora do programa, entra lá no YouTube, procura Falando ao Coração e você vai encontrar o nosso culto para cultuar conosco, alegrar-se conosco e viver momentos intensos, importantes e maravilhosos com Deus. Te espero na próxima quarta, no encerramento da nossa campanha das causas impossíveis. E continuaremos juntos nos próximos programas, falando de graça, falando de poder, falando de virtude, falando de bênçãos maravilhosas e especiais. Quero então ler com vocês o salmo de campanha desta semana, Salmo 119, versículos 97 a 104, a 13ª sessão do Salmo, e vivendo com você esta obra de fé e de milagres e de vitórias, eu estarei com muita alegria no coração, vendo o que Deus estará fazendo na vida de cada um. Há 953 semanas propomos aqui as campanhas dos Salmos. E Deus tem feito obras maravilhosas na vida de muitas pessoas. Porque quando você lê o Salmo, você conhece mais a Deus. Quando você conhece mais a Deus, você tem mais fé. Quando você tem mais fé, você agrada ao Senhor. E quando você agrada a Deus, você recebe o quê? Força para vencer, força para comemorar grandes e bonitas vitórias. Porque, olha, a palavra de Deus nos leva a conhecer a Deus. Quando conhecemos, nós sabemos que nele podemos confiar. E fazemos isso pela fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a Bíblia diz também que aquele que agrada a Deus recebe força. Então, fazendo esta campanha, você está entrando numa rota de bênção para a tua vida, para que você seja forte, feliz, abençoado e vitorioso. Vamos então para a leitura do Salmo desta semana. Salmo 119, versículos 97 a 104. Assim está escrito: Ó, quanto amo a tua lei! Ela é a minha meditação o dia todo. O salmista começa essa 13ª sessão do Salmo 119 falando da sua admiração pela palavra de Deus, falando do seu amor pela lei divina, falando do seu prazer em meditar na palavra. Tanto é que ele diz que medita na palavra o dia todo. Outras traduções vão dizer de dia e de noite. Ou seja, o tempo todo meditando na palavra, o tempo todo aprendendo mais de Deus, o tempo todo sendo edificado pela palavra, o tempo todo sendo melhorado, corrigido e, consequentemente, vivendo uma vida próxima ao aperfeiçoamento. Porque perfeito só Deus, mas nós vamos nos aperfeiçoando a cada dia. Nós vamos melhorando a cada dia. Quando Jesus operou aquele milagre na vida de 10 leprosos, ele disse, vão e apresente-se ao sacerdote. Eles saíram da presença de Jesus leprosos, mas pelo caminho eles foram vendo que a lepra foi desaparecendo do corpo deles. Ao mesmo tempo que eles caminhavam para obedecer o que a lei mandava, eles estavam vendo o processo da cura.
Quando você lê a palavra de Deus, é assim, você vai melhorando, você vai fortalecendo, você vai tomando decisões para afastar-se do mundo e aproximar-se de Deus. Você vai só sendo limpo das mazelas desta vida para viver uma vida melhor. Então, por isso o salmista diz, ó quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação o dia todo. Vamos para o versículo 98. O teu mandamento me faz mais sábio do que os meus inimigos, pois está sempre comigo. Aqueles que conhecem a Deus, aqueles que amam a Deus, aqueles que servem a Deus, não tem nenhuma dificuldade nisso. Então, para você vencer toda a incredulidade, para você vencer toda situação contrária ao propósito divino e caminhar em frente, crendo em Deus, aprendendo de Deus, servindo a Deus cada dia melhor, você vai compreender que é a Bíblia que vai te orientar para que você possa ter um conhecimento aprofundado sobre Deus, que é vivo, que é real e que é poderoso. E no versículo 98, o salmista está dizendo, o teu mandamento me faz mais sábio, porque quando você conhece os mandamentos divinos, você alcança uma sabedoria que vai além da sabedoria humana, que vai além da sabedoria terrena, que vai além da sabedoria aqui da nossa vida diária. Você pode ser graduado, pós-graduado, preparadíssimo em todo tipo de ciência, ter argumentos para tudo, mas você precisa conhecer a Deus. Você precisa. Um dia um certo homem chamado Nicodemos, que era um príncipe, era um doutor da lei, ele foi até Jesus e disse, o que é que eu tenho que fazer para ser um cristão? Jesus disse, você precisa nascer de novo. Então, um dia você nasceu para a vida física e se você cresceu na vida física, não só fisicamente, mas também intelectualmente, socialmente, exercendo influência, sendo alguém ilustre e tal, parabéns. Mas se ainda falta em você o crescimento espiritual, você está meio crescido, porque o crescimento completo será alcançado quando você conhecer a Deus e tiver a humildade para receber de Deus aquilo que é novo, forte e vitorioso que vem dele. Jesus, quando disse para Nicodemo, nasça de novo, ele estava dizendo, você já nasceu para a vida física, você precisa nascer para a vida espiritual. Se você ainda não nasceu para a vida espiritual, você está igual Nicodemos. Nasceu só da vida física. Falta nascer da vida espiritual. Então, pode fazer isso agora. Nascer da vida espiritual é receber Jesus como Salvador e passar a confiar em Deus e servir a Ele com alegria. Vamos para o versículo 99. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Você pode conhecer todas as ciências, mas você não tiver entendimento da vida por completo, você está cambeta, ou seja, você está vivendo uma vida pela metade. Então, viva uma vida completa. Por isso o salmista está dizendo que ele sabe mais, ele tem mais entendimento que os mestres, porque às vezes você conversa com alguém que conhece a Deus, conhece a Bíblia, ele não tem o nível cultural que você tem, mas ele tem argumentos suficientes para te convencer de que você precisa conhecer a Deus. É só você ter a humildade para receber. Vamos para mais um versículo, versículo de número 100. Sou mais entendido do que os velhos, porque tenho guardado os teus preceitos. Veja, o conhecimento de Deus, são os preceitos divinos, eles não estão disponíveis só a alguém só pela idade, não. Às vezes uma criança já começa a ter bons conhecimentos de Deus, na adolescência, na juventude, quando há interesse, eles também começam a adquirir o conceito e o conhecimento sobre Deus, depois na fase adulta e até na velhice. Então o salmista aqui está dizendo, olha, sou mais entendido do que os velhos, porque alguém diz, os velhos são os que têm os melhores conselhos. Isso no mundo físico, no mundo humano, no mundo terreno. Quando entra no mundo espiritual, muitas vezes o novo ensina para o velho. O jovem ensina para o idoso, porque ele tem, o idoso pode ter entendimento da vida terrena, o jovem tem entendimento, às vezes menor na vida terrena, mas muito maior na vida espiritual. Então, em
importante entender isso. Nós olhamos que muitas vezes tem jovens ensinando para idosos, porque eles abriram o coração para Deus, e aí não tem limite de idade. Quanto mais ele se aproxima de Deus, mais ele conhece a Deus. Vamos para o versículo de número 101. Retém os meus pés de todo o caminho mau, a fim de observar a tua palavra. Veja que para conhecer a Deus, para conhecer a Bíblia, para conhecer a palavra de Deus, consequentemente, para ter uma vida segundo a vontade divina, é necessário você guardar o seu pé. É necessário você reter a sua caminhada. Não é ir onde você tem vontade de ir, não é fazer o que você tem vontade de fazer, não é viver o que você sonha viver, é viver aquilo que você sabe que não vai interferir na sua vida espiritual. Porque, vamos supor, você tem um problema de saúde, vamos pensar num problema que alguns têm, pressão alta. Aí se você não deixa de tomar o remédio para pressão alta, ela sobe. Ou se você não cuida com alimento e outras coisas, exercício, caminhada, academia, essa coisa toda, a pressão sobe. Então o médico vai lá, você vai no médico, o médico diz, olha, você precisa fazer exercício, você precisa tomar esse remédio, você precisa ter cuidado com isso, com aquilo, para que você viva uma vida equilibrada. Então assim é a nossa vida com Deus. Nós precisamos encontrar equilíbrio. E este equilíbrio você só encontra guardando os preceitos divinos, sabendo o que você pode e o que você não pode fazer. Tem coisas que você gostaria de fazer, mas você diz, não é de bom alvitre fazer, não é conveniente fazer. Então, você torna-se uma pessoa prudente. Assim como você é prudente com a sua saúde, com o seu bem-estar físico, seja prudente também com a sua saúde espiritual, com o seu bem-estar espiritual. Vamos para o versículo 102. Não me aparto das tuas ordenanças, porque és tu quem me instrui. Veja, quando você tem essa preocupação de não afastar-se de Deus, não distanciar-se de Deus, você vai compreendendo essas verdades. Aí você tem aquele compromisso, eu não vou me afastar de Deus, eu não vou me apartar de Deus, e viver com Ele será a melhor escolha que você faz na vida. Versículo 103. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces que o mel à minha boca. A palavra de Deus é doce, a palavra de Deus é como mel para os nossos lábios, a palavra de Deus é como sinfonia para os nossos ouvidos, a palavra de Deus é como uma declaração de amor para o nosso coração. Por isso tenha na palavra aquela força que você precisa para vencer os ímpetos naturais da vida, para vencer as tribulações que a vida traz, para vencer as vicissitudes contrárias e caminhar em frente com Cristo, andando no caminho que é Cristo, servindo a Cristo de coração e fazendo parte da igreja de Cristo aqui na terra e desfrutando de bênçãos preciosas e maravilhosas a cada dia. Vamos para o último versículo do Salmo 119, que na sessão 13ª, que vai do 97 ao 104, salmo que eu quero que você leia 20 vezes por dia, durante 5 dias, 100 vezes no total. O último versículo, 104, diz assim: pelos teus preceitos alcanço o entendimento, pelo que aborreço toda vereda de falsidade. Na vida é tão difícil, né, enfrentar falsidades, né? Uma pessoa falsa, você diz, olha, cuidado com aquela pessoa porque ela é muito falsa. Tem gente por aí que é mais falsa do que nota de R$7. Então veja, tem muita gente assim. E nós precisamos nos afastar dela, porque você sabe que a convivência pode tornar-se uma escola na vida da pessoa. Se você convive com alguém bom, com alguém verdadeiro, com alguém que só transmite coisas boas, você cresce nas coisas boas. Agora, quando você começa a escolher pessoas falsas, você acaba envolvendo com ela, porque a falsa te fala uma coisa na presença e na ausência fala outra. Amigo, sabe quem é o verdadeiro amigo que temos? É aquele que na presença,
ele às vezes nos confronta, às vezes nos critica, mas na ausência nos defende. Tem gente que gosta de ter amigos, são aqueles que bajula, né? Aqueles que fala além do que somos. E na ausência ele está te cortando a casaca. Então nós temos que ter este cuidado. Saber que amigo é aquele que na presença às vezes nos fala a verdade que a gente nem gosta, mas na ausência nos defende. Nos defende contra qualquer tipo de ataque. Esse é o verdadeiro amigo. E que você possa entender que esse campo da falsidade não faz parte do vocabulário do cristão. Não deve fazer parte do vocabulário do cristão. Quando alguém chegar para você e dizer, o fulano fez isso, você pergunta, tem certeza? Ah, tem, então vamos orar por ele. Encerrou o assunto. Ah, conta mais. Depois, contou. E você nem sabe se é verdade. E depois sai espalhando por aí. Você virou falso como ele. Nós estamos vivendo o tempo das fake news, né? Tantas notícias falsas. E nós temos que ter cuidado com esse tipo de prática. Porque a fake news é postada e alguém vê, não confirma, passa para frente ou compartilha com outro. Ele está sendo falso também, está sendo uma pessoa falsa, porque ele está sendo um divulgador de mentiras, um divulgador de coisas falsas. E nós somos mensageiros da verdade. Nós devemos ser mensageiros verdadeiros, porque devemos falar somente fatos que são reais. E se tem dúvida, fica calado, não passa para frente. Quando eu vejo alguma notícia que eu não posso confirmar, eu deixo quieto, ou apago ou deixo lá para ver se vai confirmar ou não, mas não vou compartilhar. Então, cuidado para não entrar no campo das falsidades desta vida, porque elas fazem mal. E o Salmo nos ensina coisas preciosas. Faça essa campanha para você, para alguma outra pessoa, e seja ricamente, poderosamente abençoado por Deus. Chegou o momento de orarmos juntos no altar da intercessão. Quero aqui ungir a minha mão, vou estender essa mão ungida no vídeo e vou pedir a bênção de Deus na vida de todos vocês. Oremos com fé. Senhor Deus e Pai, é na autoridade e no poder do nome de Jesus que eu quero declarar sobre todas estas pessoas que neste instante oram comigo, a tua graça, o teu poder e a tua virtude. Poder que opera milagres, poder que cura, poder que liberta, poder que abençoa. Quero também pedir a favor de todas as pessoas cujos nomes estão sendo apresentados diante do Senhor. Alcança essas pessoas onde estão e opera na vida delas aquilo que buscam, aquilo que pedem, aquilo que precisam. O Senhor tem poder para operar acima de todas as nossas limitações. Por isso, no nome de Jesus, eu rogo que o Senhor esteja operando milagres na vida de todos. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Um abraço ungido, fica na paz do Senhor Jesus e diga comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.